E aí, a aula hoje, então, é fotografia da maquete. Vou dar algumas dicas, vou falar a respeito da fotografia para você ter um pouquinho de qualidade quando você for tirar a fotografia da maquete para anexar o trabalho. Então, a gente pode olhar que a maquete ela pode ser fotografada de diversas formas, de diversos ângulos, e a gente pode ter qualidade ou não na fotografia da maquete. Tá? A gente pode ter Photoshop na história, a gente pode trabalhar com materiais diferentes, né? E pode produzir resultados diferentes, posições diferentes, ângulos diferentes, e isso vai atribuir para você uma qualidade de imagem para você colocar no seu trabalho e entregar lá para o professor de projeto. Aí, posições, ângulos, né? Iluminação diferente. Então, a gente quer trabalhar com vocês justamente essa questão. Tá? As maquetes iluminadas por dentro da maquete, tá? Então, isso pode trazer uma qualidade diferente para você na sua proposta de projeto. Tá? Vista superior. Vamos lá. Então, primeira dica, qual que é? Usar uma máquina fotográfica. Hoje em dia, não tem, né? Praticamente a gente usa o celular. Os celulares de hoje em dia também são muito bons. Então, se você puder usar o celular e tiver um celular melhor, celular com 3, 4 câmeras, né? Que filma e faz fotos 2D, 3D, 4D, 5D, sei lá quantos D que o seu celular pode fazer. Mas se não tiver desse celular chicão, você pode utilizar o seu celularzinho que você tem aí que vai resolver tranquilo a maquete, tá? Então, se não tiver, use o celular. Tem uma função importante, né, das máquinas fotográficas e de alguns aplicativos de celular, que é a função macro. A função macro, ela regula a câmera e permite que a câmera tire fotografias de objetos de até 5 milímetros de distância da câmera, tá? Então, a função macro, às vezes, ela é bastante importante para você conseguir foco na maquete. A outra posição importantíssima, né, uma dica importantíssima, é posicionar o observador. Isso vale tanto para maquete física, para fotomaquete física, quanto para fotografia da maquete virtual, né? Daquela perspectiva virtual que você faz no SketchUp e renderiza no Lumion, acha que ficou bonito. Mas vamos lá. Posicionar o observador. Como é que você posiciona o observador? Então, você pode tirar fotos aéreas e fotos na altura do observador. As fotos aéreas, elas são importantíssimas, porque elas mostram o todo do edifício. Só que você não pode só tirar fotos aéreas, você também precisa tirar fotos da altura do observador. Não sei se você já reparou, mas quando o seu professor pega a maquete para avaliar, ele levanta a maquete assim na altura dos olhos e observa o objeto, né? Então, essa perspectiva, ela é importantíssima. Não estou dizendo que você não tem que tirar fotos, você tem que tirar fotos aéreas, né? Tem uma vez que um aluno entendeu que não deveria, então você deve tirar fotos aéreas, mas não são só fotos aéreas, 2 ou 3 no máximo, né? E as outras fotos todas na altura do observador, tá? Então, temos aí ó, uma foto aérea, né? Uma perspectiva elevada, né? E uma outra foto na altura do observador, como se o observador estivesse na rua ou ele estivesse próximo ao edifício e observasse o edifício com uma altura adequada à altura do observador, do ser humano que vai utilizar esse edifício, tá? Aqui a gente também tem uma perspectiva aérea, né? Essa maquete, inclusive, ela não é uma maquete física, é uma maquete eletrônica. Então, a gente precisa da foto aérea, né? E aí, após a percepção do edifício como um todo, a gente precisa de visadas onde a gente consegue enxergar o objeto
em uma outra perspectiva, né? Então, por exemplo, essa ligação, né, a relação entre um edifício e outro, ela não é perceptiva quando a gente mostra o todo, né? A maquete como um todo. Então, essa percepção de ângulos diferenciados, elas precisam ser vistas, precisam ser colocadas. Olha aí, né? Na altura do chão, né? Na altura do observador. Outra coisa importantíssima, acertar o foco antes de fotografar, né? Então, principalmente no celular, né? Tem uns apps aí que quando você clica no meio da tela, você já faz a fotografia, mas tem a condição de você modificar o foco. Tem uns que quando você clica no meio da tela, ele foca naquele ponto que você tocou. Tem outros que você precisa arrastar o foco, né? Arrasta a bolinha do meio, que é o foco, e foca aonde você precisa fotografar, né? Às vezes até ajusta, né? Para você ter, em vez de você ter aquele multifoco, né? Às vezes o celular tá configurado para multifocal, ajusta para foco central e trabalha a mudança de fotografia, tá? Não sei se você já percebeu também quando o fotógrafo profissional vai fotografar, às vezes ele mira num lugar e fotografia, mira no outro lugar e fotografa, tá? Por que ele faz isso? Porque quando ele mira, ele aperta o botãozinho de tirar foto até a metade, um segredinho aí, aperta o botão de fotografia até a metade que ele faz o foco, e ele trava o foco naquele ponto. Quando ele trava o foco no ponto, aí ele acerta o enquadramento e aí ele pode tirar a foto com o foco onde ele quer. Então, na maquete, principalmente, várias vezes, né? Você vai tirar foto, por exemplo, de um parque, você foca na calçada e desfoca o parque, porque você quer tirar aquela foto na altura do observador, e muitas das vezes ele foca um elemento que não é importante dentro da maquete, tá? Então, o foco ele é importante. O foco é importante, o foco no objeto que precisa ser fotografado. Todo o entorno ele pode ser trabalhado desfocado, tá? Ou então o foco precisa ser ao todo, né? Muitas vezes você precisa da fotografia, do foco em todo o objeto. Não é o foco simples, né? Você também precisa às vezes do foco no objeto como um todo e sem o desfocamento de parte da fotografia, tá? Olha aí, o foco está no edifício, o fundo está desfocado. Você faz também, né? Tem uns apps aí, uns celulares que tiram foto, né? Com fundo desfocado, mais desfocado, menos desfocado. Então, hoje ser mais tranquilo também é mais fácil. Bonita essa topografia, né? Feita aí com papelão. Eu fico deslumbrado com coisa boa. Vamos lá. O enquadramento, além do foco, tem o enquadramento. Então, o enquadramento, você pode trabalhar com ele centralizado ou trabalhar com a regra dos terços, tá? Ficou errado ali. Qual que é a regra dos terços? Então, olha aí, né? O edifício não está centralizado, né? Mesmo se for centralizado, você pode usar a regra dos terços, né? O que é a regra dos terços? Todo app, toda máquina fotográfica, ela tem essa opção de tela. O meu já fica ligado automático na regra dos terços. Isso ajuda bastante. Até para você tirar foto sua de viagem, da família, sei lá o quê, né? Então, você foca o objeto em 2/3, né? Ou 2/3 de cima, 2/3 de baixo, né? Para tirar foto de paisagem, né? Quando eu falo paisagem, até de maquete, né? Geralmente você foca aí 2/3 de céu, 1/3 de chão. Então, esse terço inferior, né, na linha do horizonte, tá? O enquadramento vertical, né, ele também é importante de ser visto, né? Então, quando você olha uma composição e você se sente que essa composição está equilibrada, pode ter certeza que tem a regra dos terços aí. Então, olha só, né, onde está aqui o meio do edifício, né, esse jardim interno aí, e a arvorezinha, ela está colocada, né, centralizada, né, em 1/2 da regra dos terços, né? A regra dos terços inferior também, né, ela também coincide
com uma parte horizontalizada do edifício. Então, quando a gente percebe que tem um equilíbrio, muito provavelmente procura a regra dos terços que você vai conseguir enxergar esses elementos, né? Ou até, caso que você pense, não, aqui não tem, né? Não tem regra. Tá equilibrado, mas não tem regra dos terços, mas tem. O enquadramento é importante, é relevante. A figura humana foi colocada exatamente, né, em um terço, né, em um terço, dois terços, justamente para equilibrar a fotografia, né? Aí, mais uma vez, ó, você vê que esse um terço inferior, ele coincide exatamente com a linha do pavimento, né? Então, isso ajuda bastante. A árvorezinha aí centralizada, utilizando a regra dos terços para te ajudar a centralizar, né? A iluminação. A iluminação também é um elemento super importante, e a gente pode trabalhar com iluminação direta ou iluminação indireta. A iluminação direta é quando você tem a luz incidindo diretamente sobre o edifício, tá? E a iluminação indireta, geralmente, ela entra com um elemento adicional, para evitar o que a gente chama de sombra dura. A sombra dura é aquela sombra escura, feita por iluminação direta. Tá? A iluminação indireta é quando você tem um anteparo, né? Quem nunca viu em estúdios, quando você tem aquela sombrinha branca, né? Onde o flash ele é jogado na sombrinha, não diretamente sobre o objeto a ser fotografado ou a pessoa a ser fotografada. Então, essa iluminação indireta ela é importante. Ou 2 ou 3 pontos de luz também são importantes, justamente para quebrar um pouquinho, né, essa sombra rígida, essa sombra dura do objeto, tá? Então, tá aí, a iluminação direta é quando você tem essa colocação diretamente, e a indireta é quando você ilumina para um anteparo, né? Ou você coloca um pano na frente, né, dessa iluminação para difundir a iluminação. Muitas vezes a gente tem lustre, né? Dá uma olhada aí para cima. O lustre ele serve justamente para isso, né? Para envolver a lâmpada e para difundir um pouco, termos uma iluminação mais difusa, tá? Então, tá aqui, a gente tem aqui alguns estúdios fotográficos, que são estúdios, mini estúdios, né? Um é caseiro, o outro você pode comprar nesses sites da China, e a gente tem muita coisa que ajuda muito na fotografia. Então, ele trabalha aqui com iluminações indiretas, né? Você tem laterais onde você coloca luminárias, iluminações para que essa luz possa passar de forma difusa, tá? E aí, né, você pode criar o seu mini estúdio aí na sua própria casa, ou você pode adquirir um aí na internet que também não é muito caro. O fundo, use fundo infinito, qualquer anteparo monocromático curvo. Então, fundo infinito é aquele fundo que a gente tem no estúdio, né? Como é que você simula isso na sua casa? Pode pegar um anteparo, um pano escuro, um pano claro, né? Desde que não esteja amassado, né? Tá bom? Ou não seja aquela cortina da casa da sua avó, né? Que tenha borboletinha na cortina inteira. Então, vamos ter esse cuidado. Esse é um estúdio, né? Ou você pode pegar um pedaço de papel, né? Um alta alvura, né? Colocar ele no fundo da maquete para você tirar a sua fotografia, tá? O fundo pode ser claro ou pode ser escuro, né? Professor, mas o fundo claro, esse fundo é fundo de estúdio? Não, criatura. Esse fundo aí, a gente faz no Photoshop, né? No Photoshop, no Illustrator, no CorelDRAW, a gente consegue retirar o fundo da maquete e evidenciar o que precisa ser evidenciado, que é a maquete, né? É o objeto de estudo. Bonita maquete, né? Madeira balsa pintada, né? Então, lá, o fundo claro, um fundo real, né? Um fundo claro, tá? Aí também um fundo claro, retirado, né? Foi
trabalhada a fotografia. E o fundo também pode ser escuro. Então, você tem um fundo escuro aí, repara na iluminação dessa maquete, no enquadramento, né? Regra dos 3, tá? Regra dos terços, dá uma olhada aí, né? Aquilo que eu falei, 1/3 de chão, 2/3 de céu, né? Você vê aí o equilíbrio da proposta, tá? A iluminação feita com mais de um ponto, a perspectiva, né? Tá? E o fundo escuro, que foca agora no fundo escuro, não a maquete. A gente fica deslumbrado com maquete bem feita e fotografia bem tirada, né? O fundo pode ser real, né? Onde eu tenho um fundo real, né? Mesmo que esse fundo seja um fundo desfocado, um fundo real desfocado, né? Mas a gente pode usar o fundo real tranquilamente, tá? A gente pode usar um fundo, né, de um jardim. Assim eu não gosto muito porque eu acho que fica meio falso, né, meio fora da escala, tá? Ou, né, aquele fundo, né, cuidadosamente bagunçado para você tirar foto da maquete, né? Não é possível que essa perspectiva aqui estava largada lá no escritório, né, só para tirar foto da maquete. E outra dica é você aparecer na maquete. Por que não, né? Então, eu acho importante, quando você, ou partes de você, cuidado com a parte, aparece aí na maquete. Então, trabalha a interação, né? Trabalha a interação do ser humano com a maquete, né? Ou você aparece na maquete, aparece fazendo a maquete. Então, isso é interessante, inclusive para o TCC, né? Quando você aparece na maquete, eu acho que isso pode ser bem positivo, né? Aquela pose, né? Ou então, durante o processo, discussão em sala de aula, né? Isso é bem válido também, tá? E por último, e não menos importante, né? Eu já falei lá atrás, o retoque no computador. Você pode trabalhar o retoque no computador. E aí você percebe aqui, né, que você tem intervenção computacional, as figuras humanas são colocadas, parte da vegetação também, né? Inclusive esse verde que vocês estão vendo aqui, ele é feito exatamente no Photoshop, tá? Aquela vegetaçãozinha ali do fundo, né, que é um matinho, né, um arbustozinho foi colocado ali como vegetação, você vê que ele é real, né? Aí ficou um pouco discrepante, mas é possível, tá? As figuras humanas também foram colocadas, né, a maquete como um todo aí, com a intervenção no Photoshop. Ou você pode trabalhar outros elementos de um croquis feitos à mão, né? Ou diagramas, né? Maquetes que se tornam diagramas para explicar a sua proposta conforme você resolveu aí na sua intenção projetual. É isso, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Até mais.